50, ela já falou, não se nasce mulher, torna-se uma. É um conjunto de gestos, de comportamentos, de modos, de cabelo comprido, de saia, de jeito de sentar, de andar, de comportamento sexual, de função social, que me constitui enquanto homem, enquanto mulher na sociedade. Nada é natural, nada deriva do meu corpo ser humano. Não é ter seio e eu não ter pênis que me faz mulher. Não é. A gente sabe que não é. Né? Porque qualquer traço de masculinidade que eu tenho, de diferente, eu já vou ser chamada de macho, os meninos que rebolou um pouquinho ali, já perdeu, né, aquela essência de masculinidade que a gente consegue ver no homem. Então, acho que o feminismo queer já mais pra frente vai discutir todos esses traçados de contorno, mas é importante perceber isso. O gênero é uma construção social, o gênero não é natural. Animal não tem gênero, animal tem macho e fêmea, a gente não consegue diferenciar olhando, a não ser que eu olhe de baixo, cachorro, né? Só existe no ser humano, que é uma estrutura completamente sociocultural. Esse é o primeiro ponto. Daí, orientação sexual, eu não sei nem definir, né? Vocês sabem muito bem esse conceito de orientação sexual, embora eles me incomodem um pouco também, enquanto queer, assim, eu me incomodo com a rotulação excessiva que a gente tem, né? De hétero, homo ou bi. E tem os trans, que já são de identidade de gênero. Tem lido outros autores que não consideram tanto esses focos de orientação sexual tão encaixados. Eles consideram o ser humano muito mais múltiplo, muito mais não fixo, muito mais ao longo da vida, capaz de ser múltiplo do que. Porque tem eu costumo falar que até o meio LGBT, ele é heteronormativo. Porque esses dias eu estava numa palestra na PUC, foi tão legal na psicologia, e o menino gay falou assim que teve uma época da vida que ele quis ficar com a menina. Foi um absurdo na casa dele, porque ele já falou que ele era gay, acabou, eu sou gay. Agora, então a cobrança em cima dele era a mesma cobrança, ele tem esse muito hétero. Agora você não. Como assim? Você não pode mais ficar com a menina, agora você já é gay, acabou. Porque às vezes você já se rotulou, você é gay pro resto da vida. Foi. Né? Então essa decisão de uma orientação sexual, de uma identidade de gênero fixa pro resto da vida, na verdade, também é uma construção social perigosa, porque a gente pode não atender isso, né? Eu falo que é perigosa, porque os indivíduos que não se encaixam, eles ficam marginalizados. A gente tem indivíduos que não se encaixam em binarismo de gênero nenhum, né? Alguns são trans, mas alguns são absolutamente andrógenos, que não se encaixam. Ao longo da vida tem alguma modificação e é isso. Os sujeitos são o quê? Né? Eles são completamente marginalizados. Então, acho que a gente precisa atentar para isso, para essa construção de gênero, para esses modos, esse reforço do dia a dia. Esse é um primeiro ponto, né? Nossa sociedade, como eu falei, ela é pautada nos binarismos, né? Macho, fêmea, feminino, masculino, hétero, homossexual. Essas são entidades que elas se apoiam. Isso vem de uma filosofia estruturalista. Né? Tem alguma coisa de antropologia nisso, que eu não domino bem, mas eu estudei a parte da sociologia daí pra frente. Esses binarismos, até 1990, mais ou menos, eles não eram questionados. Era assim, pronto. Só existia um porque existia o outro. Feminino e masculino se apoiavam e tal. Até que por volta de 1990, mais ou menos, nos Estados Unidos, com o advento da AIDS, o movimento gay foi muito enfraquecido. E ele ficou um movimento difícil, porque a AIDS era entendida como câncer gay. Todo mundo pensava que só o gay tinha AIDS, né? E isso enfraqueceu o movimento. E mais ou menos em 1991, 92, teve uma parada no gay em São Francisco, que é a mais famosa do mundo, que ela foi queer. Queer significa anômalo, esquisito, uma coisa não aceitada, anormal, acho que é a melhor tradução, não tem uma tradução exata. Porque se integraram nessa parada as pessoas, principalmente transexuais, pessoas de identidade de gênero rejeitadas, se uniram aos gays. Os bissexuais também se uniram aos gays, porque os bissexuais sofrem preconceito, tanto de gay quanto de hétero. São pessoas entendidas como orientação sexual não fixa, um cara que não resolveu. Alguém falou, né, quando ela é muito comum você não escolher que você quer ficar com homem ou mulher, mas por que eu tenho que escolher se quer ficar com homem ou mulher, né? Você pode ser bissexual, isso é problema dela. Então, aí essa parada foi queer e os teóricos começaram a surgir questionando todos esses contornos de binarismo. Eles falaram, peraí, tem mais além de dois gêneros. Quem determinou que o feminino descende, a mulher com vagina, e começaram a publicar uma série de pesquisas e são conhecidos como teóricos queer. A principal representante é Judith Butler. É raro encontrar literatura em português, mas já tem. Em espanhol tem muita coisa, agora tem. Ela escreveu Medo de Questão, Desfazer o Gênero. No Brasil, quem fala muito disso
só 2 modos de trabalho para se constituir, não precisa ter reforço e não é assim para o resto da vida. Então, por isso ela é considerada uma lei pós-identitária. Ela vem após a política identitária de técnico, homossexual. Ela não define esses contornos que eram traçados antes com tanta força, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Esses dias eu estava lendo o Stuart Hall e ele fala isso também. A construção do homem pós-moderno, hoje em dia, a gente não pensa mais no homem, ou a gente começou a não pensar mais no homem como uma identidade de uma essência tão fixa, quando você via antigamente. Aquele homem tinha aquele núcleo, ele tinha aquele, até mesmo um caráter imutável por essa vida, né? Ela era uma pessoa só, a vida era uma coisa linear, imutável, séria, essa continuava sendo. A pós-modernidade, na hora, tem uma visão de um homem múltiplo, não tão centrada, assim, um sujeito só, porque a nossa vida é muito mais dinâmica, diferenciada, e os gêneros começaram a ser entendidos assim também. A nossa sociedade, querendo ou não, empurrão, ela está conseguindo incorporar identidades de gêneros diversas, orientações sexuais diversas, né? A gente tem muitos hoje em dia transhomens, que até então não eram isso, era entendido como lésbico, masculino. Tem 2 transhomens na página, moço, que são administradores juntos comigo, e eles pensavam que eram lésbicas até os 14, 15 anos. Depois eles falaram, não, eu me entendo como homem, eu sou homem, eu me identifico como homem, eu sou corpo de homem, e sou homem, né? E são bissexuais. Não é por causa da orientação sexual, como fala Laerte, né? Eu não me visto de mulher porque eu sou gay, eu não sou gay, eu sou bissexual, eu tenho uma namorada. Eu me visto porque a minha identidade agora, a partir de agora, com 50, 60 anos, né? Eu acho que eu tenho muito precoce, eu me sinto mulher e eu vou ser assim, se não tem a mudar, né? Tem mais do que isso, essa identidade fixa e imutável do ser humano, ela passou a ser questionada, principalmente isso que os teóricos queer questionam. Esse reforço dentro do feminismo, esse reforço que está conversando ali fora agora do que é homem, do que é mulher, quem pode falar sobre o machismo ou não, né? Quando o Vacilo Lopes Loura é uma teórica que eu leio muito, que eu gosto muito, quando eu falo assim, homem não pode falar sobre feminismo, eu excluo completamente o homem numa discussão feminista, eu estou reforçando um padrão de diferença que é exatamente contra o qual eu estou lutando, né? Então, ela fala, por que nós até agora avançamos muito pouco na nossa luta feminista? A mulher conseguiu mesmo algum lugar? Ou ela tem lugar que o homem ou que a sociedade patriarcal deixou para ela no campo? A gente ganha 30% menos que um homem. Uma mulher é espancada violentamente a cada 5 minutos no Brasil. Os índices de estupro são absurdos. A gente não tem liberdade sexual. Não tem. A gente não tem liberdade sexual. Índice de anorgasmia, como diz o Werner, é enorme. A gente sabe por quê? Muito bem. A gente sabe por quê. Porque se a gente falar o que a gente gosta na cama, a gente vai na bunda. Todo mundo sabe quem é a mulher. A gente sabe que eu estou falando a verdade. Eu venho falar de sexo aqui na frente, não tem nenhuma vez que eu vou fazer um debate, não tem nenhuma vez que alguém me pergunta antes, você não fica com vergonha? Precisa ser mulher, você não fica com vergonha? Eu falo, não fico com vergonha. A pessoa, eu queria ver, não. É assim, né? Assim, no começo pra mim era muito difícil na frente, né? Ainda mais quando tem muito homem, assim. E até que não tem tanto, mas a psicologia dá porque é muito homem, e era difícil, porque os caras fazem piadinha e tal, não sei o que, depois você vai se colocando e tal, e aprendendo que. Michel Foucault fala disso muito. Ele fala que a gente reforça situações de opressão sexual nos discursos, né? Ele fala que a gente é levado a pensar que a gente não pode falar de sexo, mas na verdade não é isso que acontece. A sociedade incita a fala do sexo o tempo todo, só que ela fala regulando, né? Tem uma fala certa, eu falo na universidade, eu falo desse jeito, enquanto mulher eu só posso falar assim, a igreja fala, a escola fala de forma biologicista, reduz o sexo, a reprodução. Minhas crianças, meus alunos vivem perguntando, sempre eu falo isso, né? Tem todo um trabalho de ciência em volta da reprodução. Tá? Aí o espermatozoide encontra o óvulo, que só existe heterossexual. Aí o espermatozoide encontra o óvulo, tal, fica grávida e camisinha. Depois que fala um bimestre na cabeça deles, eles vêm e falam, ô tio, por que a gente faz sexo? Porque ninguém aborda a questão sociocultural com eles. Então, para eles é uma coisa tão biológica que eles com 7, 8, 9 anos não entendem. Porque alguém tem que falar, porque dá prazer, porque as pessoas se relacionam
também. Como o Werner falou, para a nossa sociedade é patriarcal. A nossa luta tem que ser contra o reforço do machismo no dia a dia. Tem que ser um debate como esse, uma educação como essa, uma educação sexual, desde que as crianças são pequenas, calcado na igualdade. Não vai adiantar agora fazer um grupo de mulher que ele quer colocar homem, porque não vai resolver. Porque os homens também fazem parte da sociedade. Eu penso que a solução seja uma sociedade múltipla, um debate, uma educação social. Ao meu ver, é isso. Eu consigo entender, mas não concordo com a teoria de gênero sexista. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria falar. Mas vou voltando, depois eu vou isso. Sobre os discursos sobre o sexo, falando, tem uma autora que eu chamei de Amy Melanie. Ela fala de análise de discurso, né? E a gente precisa começar a analisar os discursos que a gente tem, tanto na escola quanto as piadas que a gente lia, as coisas que a gente fala todo dia, né? Esses dias eu fiz um vídeo na página sobre cultura do estupro, né? Eu falo que a piadinha, aquela piadinha de óbvio, não sei se estou dando mentira ou acho que foi o Rafinha que você fez, que a mulher ser estuprada, a mulher fez um favor pra ela, que ela ia dar um abraço pro cara agradecer, porque ele é um campeão. Essa piada ela só tem graça quando é o estupro da outra, porque quando é uma filha, uma mãe, uma irmã minha, essa piada não vai ter graça, né? E eu acho que é muito idiota a gente falar, isso é só uma piada, é engraçado, o que vai ser do humor, você não puder nem falar disso, nem rir do outro, né? Só que todos esses discursos, eles têm uma história, não teria graça se as mulheres não tivessem uma história de opressão, não teria graça se não tivesse um padrão de beleza determinado, né? Igual a piada do negro, não teria graça, a gente não vivesse num contexto de opressão do negro, se eu não olhasse para a Universidade Federal, eu não vi isso nem no mundo, eu vejo um pé de fora, que não estudo na UFT. Isso é muito sério, a gente está falando de um país com 60% quase de negros, partes não mais, cadê os negros aqui? Né? Em compensação, eu vejo traços de negros em mim mesmo, em outras pessoas, e a gente se define como branco, né? A gente colocava no orgulho que a gente era caucasiano, como se existisse caucasiano, ou sueco. Essa é uma coisa muito séria. Liberdade sexual, falei dos índices de violência, então eu vou falar um pouquinho de cultura do estupro, tá? Eu sempre gosto de falar de cultura do estupro, porque a nossa sociedade é calcada numa cultura do estupro desde que as crianças são pequenas. As crianças pequenininhas na minha sala, a menina às vezes está andando assim, o menino vai lá e põe o dedo na bunda da menina. E é impressionante, aí eu tenho que chamar a mãe e tal. Por quê? Porque os meninos são criados para tirar proveito de qualquer situação que facilite ele com o corpo da mulher. O sexo não é entendido como uma troca de prazer, ele é entendido como o corpo da mulher ao serviço da sexualidade masculina. Isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito opressora, né? Com isso a gente está falando para a mulher que ela só serve para ser usada. Na verdade, por isso que a mulher que sente prazer ela é condenada. Isso é muito grave, isso é uma questão. Os estupros, como a gente imagina que aconteçam, não acontecem, só acontece no nosso imaginário. 80% dos estupros não acontecem na rua, com uma mulher andando num lugar sozinha, como aconteceu aqui, que ela é abordada, ela é estuprada. Esses estupros são 19%, mais ou menos, esses estupros só. 80% são em outros ambientes, com pessoas conhecidas da vítima. 50% dos estupros são pessoas próximas da vítima. Marido, ex-marido, namorado, irmão mais velho, padrasto, pai. São 50% dos estupradores. Amigo. Né? A situação real de estupro, real, que mais ocorre é a situação que a mulher está um pouco bêbada de uma festa, o cara força a situação de estupro, porque ele é ex-namorado dela, ela não quer ter uma relação sexual com ele, ele vai e força. Uma menina que está de amasco, o cara não quer transar, e é socada numa parede, obrigada a transar. Porque o cara tem uma cultura no nosso país que ele vai insistir, porque ele acha que ela está fazendo a teoria do cu doce. Eu falo, o homem insiste e faz sexo forçado. Ele tem a mulher que sabe disso. Até chegar em um certo ponto, você não vai conseguir mais fazer o cara parar. Você não vai conseguir denunciar o estupro, porque todo mundo vai falar que você deixou chegar nesse ponto. A gente tem no nosso imaginário que o homem super excitado, ele não pode mais parar, e que ele não raciocina mais sobre o que ele está fazendo, que ele tem o direito de usar o meu corpo sem que eu queira. Né? E quando eu não quero ser tocada mais, interessa se eu estou sem roupa na cama, se eu não quero, meu corpo continua sendo meu corpo. Não é sacanagem eu virei pra cama, sacanagem é ser estuprada, isso que é sacanagem, né? Essa é a teoria da foda garantida. Eu falo que essa teoria da foda garantida. O cara dá carona pra mulher, é a teoria da foda garantida. Ela vai ter que ir pra cama com ele. Isso não foi ele forçar, esse cara nunca vai ser denunciado. Se ele for denunciado, ele nunca vai ser condenado. Porque a nossa sociedade é conivente com isso. Eu duvido que uma mulher que beba muito numa festa, e igual se o Werner não estivesse lá, essa menina teria sido estuprada, porque se é estupro, uma mulher muito bêbada que não consegue falar não tem condição de decidir temporariamente sobre o corpo,
e a pessoa obriga uma situação de sexo, é estupro. Eu duvido que alguém ia testemunhar contra esse cara. Eu acho que a mulher tinha vomitado 3 vezes. Impressionante. É impressionante essa questão de tirar proveito do corpo do outro, é como eu falar proveito, né? Então, se a gente não começar a educar os meninos para terem respeito sobre o corpo do outro, seja meio sexuais ou heterossexuais, a gente vai ter uma sociedade desastrosa, a gente vai continuar tendo uma opressão de gênero, da qual a gente não vai conseguir sair nunca mais. Porque, né, o homem se sente dono da mulher, e é verdade isso, né? Tanto que eu e o Ricardo, a gente estava numa cerimônia bonita porque o nosso relacionamento é aberto. E chegou um certo momento do nosso namoro, a gente já estava com 17 anos, que a gente falou, mas por que esse negócio de eu ter que ser dono do teu corpo e coisa idiota, você não poder ficar com mais ninguém? E a gente decidiu que isso não combinava, a gente renunciou da posse do corpo do outro. A gente acha que cada um faz o que quer, não que isso seja receita para todo mundo, né? Mas você consegue perceber que essa questão dessa família nuclear, dessa posse, dessa a minha mulher, isso também é resultado de uma sociedade e não precisa ser assim, há outras formas, a gente consegue pensar de forma diferente, né? E para o homem é muito difícil, o Ricardo, eu imagino que ele tem sofrido muito, né? Os outros falarem na cabeça dele, e muito com ele mesmo, porque a gente é machista, né? Eu sou machista enquanto mulher, eu falo com meus alunos, você é igual a menina? Quando uma menina faz bagunça, eu falo que você está pior que os meninos hoje, que eu estou falando, eu estou reproduzindo um discurso machista. Eu falo com meu filho, né, de para de frescura, Gilberto, você vai ser uma mulherzinha chorando na minha cabeça. Você é machista, por que ele não pode chorar? Ele chora, né? E isso também é um crime do homem, não poder chorar, não poder expressar o sentimento. E se ele for gay, né? O que eu estou falando para ele? Para de chorar, olha isso, está uma florzinha, se meu filho for gay. É um direito que ele tem, eu não posso ficar contornando a sexualidade dele, é ridículo, é uma opressão, né? Mas eu fui criada numa sociedade machista, eu preciso toda hora fazer isso profissional, como professora, como mãe, como pedagoga, como qualquer coisa, para parar de reforçar esses padrões. Acho que essa é a coisa mais importante do nosso debate aqui, porque quando eu paro isso, começo a raciocinar toda vez que eu falo, outra pessoa começa a entender isso também, e isso vai se multiplicando, né? Quando eu não trabalho mais nas relações assim, de forma professora, quando eu não aceito, quando eu falo não, você não vai me tocar, eu falo pro cara, se você passar disso, isso é estupro, o cara começa a falar, será que eu tenho tanto direito de ser estupro do outro? Né? Quando uma mulher passa, tá de roupa curta, o cara fala, se eu te pego, eu te arrebento, isso é cantada? Se eu te pego, eu te arrebento, é cantada? Cara, você tem que partir na cantada, você tem cabimento. Gente, isso não é cantada, isso é discurso de violência. Olha como que o sexo, na verdade, eu sempre falo isso, a gente tem que imaginar que o estupro é porque você tá com tesão, não é. Estupro é um jogo doentio de poder e dominação sobre o corpo do outro. Ele não é provocado por tesão, ele provocou tanto é verdade isso que em guerra, né, quando tem um perdedor lá, como tinha antigamente na antiguidade, a sociedade que perdia lá na guerra, ou a comunidade local, eles pegam depois estuprados, levados como prisioneiros sexuais. Tem esse tipo de dominação. Na Grécia Antiga, né, tinha o mestre, não era estupro, mas era uma relação do passivo, né, do aprendiz com o mestre, quer dizer, quem se comporta como mulher, quem é penetrado, na verdade, é o submisso. E esse problema é o que faz com que os gays passivos sofram muito mais preconceito. Tem lugares no Nordeste aqui que não consideram o gay ativo como gay. Só é gay, só é vergonha, só é humilhado, só tem homofobia. O gay passivo, porque ele se comporta como mulher, se comportar como mulher na sociedade é uma vergonha. Por isso que a homofobia, ela deriva do machismo. Quando eu coloco alguma coisa na página sobre homofobia, alguém fala, isso aí não é machismo, é homofobia, mas é descende diretamente, né? É completamente ligado uma coisa a outra. Tanto as teorias de igualdade, LGBT, elas derivam diretamente do feminismo, elas andam juntas, não tem como separar a teoria de gênero, a teoria de orientação sexual, de igualdade, porque andam juntas, de mão dada, a nossa luta é a mesma luta, né? Não tem como separar isso. E esses dias também aconteceu a questão do vídeo, né, da moça que foi exposta lá, não sei quem viu, uma moça se chama Fran, de 19 anos, que namorava, filmou ela andando, e acho que teve mais de 2 ou 3 milhões de visualizações no vídeo de 3 segundos da menina. Eu fiz um vídeo muito bravo daquilo lá, porque a nossa sociedade é a sociedade do espetáculo mesmo, né? Ela é a sociedade, a menina não fez nada demais, na verdade ela estava fazendo sexo oral, o menino filmou, jogou lá, acabou com a vida da menina. Ela perdeu o emprego, a menina foi completamente rechaçada, a família dela não conversa com ela, não pode sair na rua. Um monte de gente oferecendo 10 mil reais, 15 mil reais para ir pra com ela. Cara, é um absurdo. Aí eu fiz um vídeo falando, sexo oral agora é proibido, ninguém faz sexo oral mais, quem fala
que não serve mais para ser namorada. Da onde que a gente tira isso? Isso é uma coisa completamente hipócrita, idiota de falar, né? E toda vez que eu falo isso, eu volto a pensar, gente, não acredito que eu preciso falar para as pessoas que uma mulher que faz sexo não é incompetente profissionalmente, que não tem sentido nenhum. E aí, a vida da menina acabou. E a nossa sociedade é a sociedade do espetáculo, que espera o outro cair e chutar, pisar em cima, né? E com a questão desse aproveitar do corpo do outro, eu vejo muito isso, né? É uma sociedade competitiva. Eu vi alguém falando sobre relacionamento aberto esses tempos, e essa pessoa falou, a nossa sociedade só vai funcionar com relacionamento aberto quando a gente começar a ser cooperativo. Enquanto eu competir com o outro, ele só fica feliz se ele for comigo, ele só tá aqui, né? E eu exigir isso, ser dono do corpo do outro, isso não funciona. Eu estava falando sobre isso, eu acho que competição, porque quando eu comecei a namorar a última vez, eu virava para a namorada assim mesmo, falei, não, vamos fazer homenagem. Aí, não, mas duas mulheres, só se for dois homens também, eu parava de falar. Que era machista, hoje eu falar duas mulheres, falar dois homens, dois namorros, vamos combinar com você. Porque, pô, é questão de relacionamento aberto. Essa semana eu postei no Facebook, inclusive, eu falei, a maioria dos homens não aceita relacionamento aberto, porque já tem relacionamento aberto. Só controla a mulher. A fidelidade masculina é quase uma lenda. Deve ser 95% dos homens que são infiéis. 90%. É porque tem uma convivência social, o homem é infiel, a mulher vai comprar, né? Vai ser completamente rechaçado. Há exceções. Eu não sou modelo. Então, acho que essa questão do sexo, do estupro, principalmente como jogo de poder, da relação sexual, sem entender como falou sempre, porque a nossa relação sexual, eu não estou determinando que só um jeito de relação sexual, tá? Eu falo da relação sexual, que a gente vê no pornô, que a gente normalmente vê a sexual, ela é falocêntrica, ela é completamente voltada para o pênis. A gente acha, a gente cria, a gente conversa com as crianças, como se a mulher, o orgasmo da mulher fosse vaginal, não se fala clitóris. Tem um documentário ótimo que chama Clitóris, Prazer Proibido. E foi a primeira pesquisa, gente, que absurdo isso agora, ano passado, que fala sobre clitóris, que descobriu que 98% das terminações nervosas do genital da mulher é do clitóris. A mulher tem orgasmo porque o centro do prazer da mulher não é a vagina, de mais de 70% das mulheres, pelo menos, tem que ter algum tipo de contato clitoriano. E a gente não fala isso com as meninas, mas os meninos falam, esse pipizão é o peru. Deixa a menina sentar de perna aberta quando ela é pequenininha assim. Feio, é sujo, a gente é sujo, o corpo é feio. O cara não, é motivo de orgulho. Olha, ele tava então, já tava assim. É assim, eu sei, eu tenho um filho, menino. Eu sei como que as pessoas tratam e como me tratavam quando eu era criança. Então, a nossa sociedade fala sempre, o pornô lésbico ele é feito pra homem. Eu falar que não é. Não fala nem mulher pegar pornô. Vou pornô lésbico pra minha namorada. Eu não sei, eu vivo medo. Sempre. Eu nunca vi, pode ser que aconteça, mas o pornô lésbico é feito para homem, tudo é feito para homem na nossa sociedade. Porque a relação sexual parece que é colocada só no prazer das mulheres. Eu falei disso, falei não. Agora, sempre disso tem pornô lésbico, feminista. Não sei, eu li algum lugar. Sério? Agora teve uma discussão porque teve uma intervenção artística lá no evento cultural e desenharam várias vaginas, algumas sangrando por causa da violência sexual. E aí os alunos ficaram matando em cima, só que assim, sempre de qualquer maneira, o masculino vai desenhando aqui o pênis, tipo, tudo exaltado. É raro encontrar, mas tem um pornô que é foi descrito por uma mulher. São 5 histórias, inclusive a primeira são 2 lésbicas, aí depois tem 3 mulheres, casais heterossexuais, e a última são 2 homens gays. Que legal. E é totalmente diferente a abordagem que ela faz em cima desses filmes. A mulher escreve que ela mostra, mas o prazer da mulher é muito mais interessante, você vai gostar. Então, eu falei sobre o poder do discurso, né, como que ele reforça essa visão
falar de Michel Foucault. Não sei quem é o Michel Foucault, né? Porque eu fiz faculdade de humanas, né? Então a gente lê muito mais filósofo. Michel Foucault, ele é um filósofo super importante do século passado, morreu em 1989, 90, pouco tempo. E Michel Foucault, ele traz uma visão de poder completamente diferente do que a gente tinha até então, uma visão mais marxista de classe, né? Porque Marx acreditava no poder de um opressor sobre um oprimido. Michel Foucault vem e fala que não, ele fala que o poder aparece em focos. Ele aparece aqui e apaga. Ele aparece quando eu falo aquela menina sai do portão é uma vadia. Ele aparece quando o homem vem e estupra. Todos nós somos portadores de poderes. Todos nós reforçamos essas situações. Então, a opressão acontece horizontalmente também, não só verticalmente, né? Mas ele fala das instituições, da escola, da igreja. E hoje em dia, ele não falou na época, mas eu acho que ele falaria da mídia, porque a mídia é uma grande instituição de reforço da opressão. Essa opressão está o tempo todo. Esse poder aparece em focos e esse poder que regula os corpos, né? E Michel Foucault falou, ele escreveu a História da Sexualidade em 2 e 3, escreveu Microfísica do Poder, ele falou muito disso. Ele era